Olá a todos, sejam muito bem-vindos à quarta sessão de Mitos e Lendas dedicada à Odisseia. A Odisseia, esse poema homérico que Alexandre o Grande transportava sempre consigo nas suas conquistas. Foi-lhe dada uma cópia por Aristóteles. Aristóteles foi o seu tutor desde os 13 anos. Aristóteles, discípulo de Platão, discípulo de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. E esta cópia era sempre transportada nas suas conquistas. Talvez porque os poemas homéricos relacionados com feitos dos semideuses tocassem particularmente no íntimo de Alexandre o Grande. Também ele, com lendas, muitas lendas associadas à sua infância, nomeadamente uma em que se diz que a sua origem materna era a mãe Olímpia e a paterna do deus Zeus. Em 332 a.C., Alexandre o Grande chega ao Egito e aí é louvado e considerado como libertador. Também, numa das lendas, se diz que quando ele foi consultar o oráculo de Siloá, ali no antigo deserto da Líbia, que lhe foi revelado, sim, que lhe foi profetizado a sua origem, profetizada a sua origem divina, através da divindade Amon. Portanto, aqui está também uma ligação divina, e daí talvez este contacto e esta relação estreita que ele tinha com a poesia homérica. E eu aqui já toquei um pouco no Egito, porquê? Porque eu e a Sofia de Portugal iremos abordar mitos e lendas do Egito nas próximas sessões. Portanto, estou aqui já a aguçar a curiosidade. Mas antes de avançarmos para essa fase tão enigmática que é o Egito, vamos então dedicar-nos a este massacre, se assim se pode dizer, portanto, a esta vingança, a esta justiça, a este fim. Será ele pacífico? Será que é assim que a Odisseia termina? De uma forma pacífica? Vamos desvendar. Este canto 19 é riquíssimo de acontecimentos e eu selecionei bastantes partes, mas queria fazer aqui um apanhado, entretanto. Portanto, já sabemos que Odisseu está em Ítaca, encontrou-se, revelou-se a Telémaco, combinam o seu plano de vingança contra os pretendentes, em que Odisseu diz a Telémaco para regressar para junto dos respectivos pretendentes, que ele então irá para o palácio, mas transformado por Atena, que o protege, transformado em mendigo. Portanto, ele irá na condição mais humilde de todas, a experienciar essa realidade, essa fragilidade, e assim tirar as suas próprias conclusões acerca do caráter humano, do caráter de quem está dentro do palácio, todos incluídos, todos. Dentro desse plano, ele pede a Telémaco para que na sala de banquetes esconda para uma câmara secreta do palácio, a mais alta de todas as armas que se encontram na sala de banquetes, para que depois os pretendentes não consigam defender-se. E portanto estamos nesta fase. Na fase em que já chegou ao palácio, inclusivamente lutou com outro mendigo, e agora no canto 19 vamos ver como é que se desenvolve esta vingança e, sobretudo, como é que eu o encontro com Penélope. Porque este encontro, Odisseu, porque é uma das coisas que foi completamente definida no plano, ninguém pode saber que ele é Odisseu. Portanto, Odisseu, ao dialogar com Penélope, não revela a sua identidade. Faz parte do plano. Ninguém saber da sua identidade, nem a própria Penélope. Portanto, eles vão dialogar e ele vai revelar-lhe que Odisseu está vivo e faz prova disso com as vestes. Ela emociona-se porque sabe, sim, que aquelas eram as vestes que Odisseu usava. E, portanto, há aqui este diálogo em que depois Odisseu também revela a vinda de Odisseu. Odisseu barra mendigo, não é? Odisseu está disfarçado de mendigo e revela a sua própria vinda. Ela também irá revelar um sonho
um sonho que teve, irá ser interpretado e depois, para além de ter revelado neste diálogo a artimanha da veste que tecia, para não casar com nenhum dos pretendentes, irá revelar o concurso e as provas a que irá submeter, porque foi obrigada a terminar a veste, e então irá submeter os pretendentes a um concurso, a uma prova com um arco, e quem ganhar irá poder desposá-la. Portanto, vamos ver isto tudo. O canto 19 é riquíssimo de acontecimentos. E eu vou ler partes que selecionei, que são lindas, e espero que vocês apreciem, está bem? Porém, na sala de banquetes, ficou ainda o divino Odisseu, para planear com a ajuda de Atena a morte dos pretendentes. De imediato disse a Telêmaco palavras apetrechadas de asas. Telêmaco, é preciso guardar as armas de guerra lá dentro, todas elas. E aos pretendentes deverás falar com palavras inocentes quando derem pela falta das armas. Diz-lhes: tirei-as para longe do fumo, pois já não se assemelham às armas que Odisseu deixou quando partiu para Troia. Mas estão todas sujas, uma vez que o hálito do fogo lhes chegou. Além de que há outra coisa de maior peso que no espírito me colocou um Deus. O receio de que, alterados pelo vinho, surja entre vós um conflito e que vos possais ferir, cobrindo assim de vergonha o festim e a corte que fazeis a minha mãe. É que o ferro atrai o homem. Portanto, aqui está a parte da combinação para esconderem as armas e agora o ato de esconder com a proteção de Atena. Fechou à chave as portas da bem construída sala de banquetes. Então se levantaram os dois, Odisseu e o filho glorioso, e levaram para dentro os capacetes, os escudos cravejados e as lanças pontiagudas. À frente deles, Palas Atenas segurava uma lamparina dourada, espalhando maravilhosa luminescência. Imediatamente se dirigiu Telêmaco a seu pai. Pai, é um grande prodígio o que vê em meus olhos. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Odisseu. Não digas nada, não penses agora, não faças perguntas. Assim atuam os deuses que o Olimpo detêm. Vai agora descansar. Eu ficarei por aqui. Tenho ainda de provocar as escravas e a tua mãe para que, rompendo em lágrimas, ela me coloque todas as perguntas. Portanto, vemos aqui o desenrolar do plano. Esconderam as armas, ficaram apenas com 2 espadas e lanças para eles próprios. E agora ele vai ter o diálogo com Penélope. Odisseu barra mendigo. Odisseu barra Ulisses barra mendigo. E diz-lhe Penélope: estrangeiro, toda a minha excelência de beleza e de corpo destruíram os imortais, quando para Ílion embarcaram os argivos e com eles o meu esposo, Odisseu. Se ele regressasse para tomar conta da minha vida, maior e mais bela seria a minha fama. Mas agora eu sofro. Tais são os males que me deram os deuses, pois todos os príncipes que regem as ilhas, do Líquio, Sam e a frondosa Zacinto, e todos os que habitam a Ítaca Soalheira, todos esses me fazem a corte e me desvastam a casa. Por isso não liga estrangeiros ou suplicantes ou arautos, todos esses que são demiurgos. Pela saudade de Odisseu se me derrete o coração. Os pretendentes insistem nas bodas, mas eu ato um fio de mentiras. Primeiro um Deus me pôs no espírito a ideia da veste, e coloquei nos aposentos um grande tiar para tecer, amplo, mas de teia fina, e assim declarei aos pretendentes: jovens meus pretendentes, visto que morreu o divino Odisseu, tende paciência, embora me cobiceis como esposa, até que termine esta veste, pois não quereria ter fiado a lã em vão, mortalha para o herói Laertes, para quando o atinja o destino deletério da morte irreversível, para que entre o povo nenhuma mulher aqueia me lance a censura de que jaz sem pano quem tantos haveres granjeou. Assim falei, e os seus orgulhosos corações consentiram. Daí por diante trabalhava de dia ao grande tiar, mas desfazia a trama de noite à luz das tochas. Assim durante 3 anos ocultei o engano e convenci os aqueus.
Mas quando sobreveio o 4º ano, volvidas as estações, gastaram-se os meses e os dias, cumpriram o seu termo. Foi então que, com a ajuda das minhas escravas, cadelas tontas, eles me apanharam e com altos gritos me repreenderam. Tive, pois, de acabar a veste, embora não quisesse à força. Agora já não consigo fugir ao casamento, nem encontro outro estratagema. Insistem os meus pais para que eu volte a casar-me e preocupa-me o meu filho, ciente de que outros lhe devoram os haveres. Na verdade, ele já é um homem, capaz de governar uma casa, à qual Zeus cede honrarias. Mas conta-me, qual é a tua linhagem e de onde vens? Não nasceste de carvalho lendário, nem de pedra. E aqui temos a Penélope, de uma forma honesta, a revelar as artimanhas para não casar com os pretendentes, a perguntar quem ele é. Ele responde que Eton, chama-se Eton, que vive em Creta. Portanto, ele nesta história, ao responder a Penélope, conta verdades e entre as verdades mentiras para servir a própria vingança e para que ela não descubra a identidade, e diz que deu hospitalidade a Odisseu, porque Odisseu teve que ficar nas ilhas por causa de um grande vento. Portanto, não puderam navegar, ficaram lá 12 dias. E então ela gosta de ouvir as palavras da confirmação de que Odisseu estava morto, mas mesmo estava vivo, estava vivo, mas desconfia mesmo assim. Então questionam sobre as suas vestes. Quais eram as vestes que Odisseu tinha? E ele descreve as vestes na perfeição, portanto, que eram as suas próprias vestes. Portanto, Odisseu mendigo descreve as vestes e há uma reação de Penélope. Assim falou, e a Penélope veio o desejo de chorar ainda mais, porquanto reconhecera os sinais que Odisseu indicara. Depois de ela se ter saciado com o pranto de lágrimas copiosas, de seguida lhe dirigiu a palavra em resposta ao que fora dito. Estrangeiro, tu que antes foste objeto de comiseração, serás agora no meu palácio estimado e respeitado. Pois fui eu própria que lhe dei as roupas de que falas. Fui eu que as dobrei e trouxe do tálamo, juntando-lhes a brilhante pregadeira como adereço. Mas nunca lhe darei as boas-vindas por ele ter regressado à terra pátria. Foi um destino maligno que levou Odisseu na côncava nau para ver Ílion a Malévola, essa cidade iluminada. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Odisseu. Ó esposa veneranda de Odisseu, filho de Laertes, não estragues mais a beleza do teu rosto, não derretas o coração a chorar pelo teu marido. Na verdade não te censuro, pois qualquer mulher chora que tenha perdido o marido legítimo, a quem deu filhos pela união do amor. Até um marido diferente de Odisseu, que se diz ser semelhante aos deuses. Mas cessa, e ouve antes as minhas palavras. Dir-te-ei agora com verdade, sem nada te ocultar, como recentemente vim a saber do regresso de Odisseu. E aqui ele conta-lhe que Odisseu irá mesmo regressar. E diz-lhe, foi isso que me disse Fídon, rei dos Tesprócios, e jurou na minha presença, enquanto vertia libações no palácio, que tinha uma nau preparada e a tripulação pronta, que a amada terra pátria o transportaria. Todas as coisas que te disse se cumprirão. No decurso desta luz que passa, chegará aqui Odisseu, entre o 4º minguante e a lua nova. A ele deu resposta a sensata Penélope, ao estrangeiro. Provera que tal palavra se cumprisse. Então, aqui ele está a revelar mesmo que Odisseu vai chegar. Portanto, e ela fica agradada com tudo o que ele diz. Portanto, fica a saber que, através do Odisseu mendigo, estrangeiro, fica a saber que o seu marido, que Odisseu, está vivo e que vai regressar. E ao ser agradada, diz-lhe estas palavras. E agora vai ser muito interessante o que vai acontecer. Caro estrangeiro, nunca vai ter em minha casa um homem de terras longínquas tão prudente ou tão amável como tu.
As tuas palavras revelam grande sensibilidade e sensatez. Tenho uma escrava velha muito compreensiva que amamentou e criou o meu pobre marido, recebendo-o nos braços no dia em que a mãe o deu à luz. Ela te lavará os pés, embora já esteja diminuída pela idade. Anda lá, ó sensata Euricleia, levanta-te agora, lava os pés de quem tem a idade do teu amo. Serão assim os pés e as mãos de Odisseu, pois rapidamente os homens envelhecem em circunstâncias adversas. Portanto, a própria ama de Odisseu vai lavar-lhe os pés. E agora o que se vai desenvolver é muito interessante. Porque há aqui uma desconfiança. A ama desconfia que Odisseu é Odisseu. E nessa confirmação da sua identidade, gera-se aqui um pacto, uma amizade, um compromisso. E ela também irá participar nesta vingança. Vamos ver então esta parte que selecionei. Já cá vieram ter muitos estrangeiros cansados, mas digo-te que como tu nunca vi nenhum que se parecesse tanto pelo corpo e pela voz como o Odisseu. Assim falou. E a anciã pegou na bacia resplandecente em que lhe ia lavar os pés. Nela verteu abundante água fria e de seguida juntou a água quente. Mas Odisseu foi sentar-se perto da lareira e logo se virou para a escuridão. É que sentia um agouro no coração, receava que ela reparasse na cicatriz e assim tudo seria revelado. Ela aproximou-se e começou a lavar o amo. De imediato reconheceu a cicatriz, que outrora deixara um javali de brancas presas. Portanto, ela reconheceu a identidade, ele não reage logo à partida muito bem, porque não lhe conhece completamente o caráter, ele está como mendigo e vai reconhecer-lhe o caráter, e é daqui que nasce o pacto e a interajuda. Esta cicatriz reconheceu a anciã ao tocá-la com as palmas das mãos ao tomar-lhe a perna. Na bacia deixou cair a perna e o bronze ressoou, desequilibrou-se e no chão se entornou a água. Ao espírito da anciã vieram ao mesmo tempo alegria e tristeza. Os olhos encheram-se de lágrimas. A voz ficou presa na garganta. Tocou no queixo de Odisseu e logo lhe dirigiu estas palavras. És Odisseu, meu querido filho, e eu que não te reconheci antes de tocar com as minhas mãos o corpo do amo. Assim falou, e os seus olhos apontaram para Penélope, querendo indicar-lhe que regressara à casa ao marido amado. Mas Penélope nem olhou para ela, nem se apercebeu, pois Atena lhe desviara a mente. Porém, Odisseu agarrou com a mão direita na garganta da velha, com a outra mão puxou-a para junto dele e disse-lhe: Ama, queres matar-me? Foste tu que me amamentaste com o teu próprio peito. Agora, depois de padecer muitas desgraças, chega à terra pátria no 20º ano. Mas já que percebeste que um Deus te pôs no espírito, cala-te, para que mais ninguém no palácio se aperceba. E isto te direi agora, coisa que se cumprirá. Sem meu benefício, um Deus subjugar os orgulhosos pretendentes, não te pouparei, embora tenhas sido minha ama, e com as demais escravas te matarei aqui no palácio. Respondendo-lhe, assim falou a sensata Euricleia. Meu filho, que palavra passou além da barreira de teus dentes? Sabes como é a minha força, firme e teimosa. Resistirei como se fosse feita de dura pedra ou de ferro. Mas dir-te-ei outra coisa. Tu guarda no teu peito. Sem teu benefício, um Deus subjugar os orgulhosos pretendentes, enumerar-te-ei os nomes das escravas aqui no palácio, das que te desonram e das que estão isentas de culpa. Respondendo-lhe assim, falou ao astucioso Odisseu. Ama, porque serás tu a nomeá-las. Não há necessidade, eu próprio quero observá-las para conhecer cada uma. Não. Retém as palavras pelo silêncio e deixa tudo aos deuses. Portanto, aqui percebemos que para além desta combinação, deste pacto que surge pela fidelidade e amor que a ama tem a Odisseu, também ele lhe diz, não, eu estou nesta condição mais frágil e eu não quero saber por boca alheia, por palavras alheias, quem é que é de bom caráter, não. Eu vou experienciar humildemente, através das vicissitudes da vida, quem se mostra ser mais nobre e assim distinguir quem
de quem? Portanto, ele não quer saber pela observação externa, ele quer saber diretamente. A experiência direta vai-lhe dar o conhecimento e a sabedoria. E agora vamos chegar à parte do sonho. Portanto, este canto 19 é riquíssimo e aqui é a parte do sonho que é revelado. Vamos então. Que Penélope conta a Odisseu, confidencia a Odisseu. Portanto, vamos à parte do sonho e à parte da preparação da prova do concurso. Ouve agora este sonho e interpreta-o para mim. Cá em casa tenho 20 gansos que saem da água para comer trigo. Com eles me alegro quando os vejo. Mas da montanha vem uma grande águia de bico recurvo que se atirou aos pescoços dos gansos, matando-os a todos. Eles jaziam aos montes no palácio, mas a águia voltou para o éter divino. Eu chorava, embora estivesse a sonhar. À minha volta se reuniam as mulheres de belos cabelos dos aqueus, enquanto eu chorava convulsivamente porque uma águia matara os meus gansos. Mas a águia regressou e, pousada no alto de uma viga, fez parar o meu choro com voz de homem mortal. Anima-te, ó filha de Icário, cuja fama chega longe. Isto não é um sonho, mas uma visão verdadeira que se cumprirá. Os gansos são os pretendentes e eu, que antes fui a águia, agora regresso como marido, que fará que se abata sobre os pretendentes um terrível destino. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Odisseu. Senhora, não é possível interpretar o sonho infletindo de modo diverso daquilo que te disse o próprio Odisseu. Ele disse como tudo acabará. Para todos os pretendentes virá a destruição. Nenhum deles escapará à morte e ao destino. Portanto, o sonho é coincidente com a vingança, com o plano. E Odisseu, através do seu personagem mendigo, confirma também com a sua própria interpretação. Agora ela vai revelar como irá preparar o concurso. Agora outra coisa te direi. Tu guarda no teu espírito. Está perto a malfadada Aurora que me afastará da casa de Odisseu. Estabelecerei, pois, um concurso, o dos machados, com o meu esposo enfileirava na sala de banquetes, como costelas de nau em construção, 12 ao todo. Colocando-se à distância, fazia passar uma seta pelo meio deles. Proporei este concurso aos pretendentes. Quem com mais facilidade armar o arco nas mãos e fizer passar a seta pelo meio dos 12 machados, a esse eu seguirei e deixarei esta casa da minha vida de casada. Uma casa bela, cheia de riquezas, que sempre recordarei, penso, até em sonho. Respondendo-lhe, assim falou o astucioso Odisseu. Ó esposa veneranda de Odisseu, filho de Laertes, não adies mais este concurso no teu palácio, pois o astucioso Odisseu virá aqui ter, antes que esses homens tenham armado o arco polido e feito passar a seta pelo meio do ferro. Portanto, aqui Odisseu revela que o próprio Odisseu estará presente no concurso. E isto é magnífico, é assim que encerra o canto 19. No canto 20, portanto, há um festim muito agitado, em que os pretendentes continuam a insultar, a maltratar Odisseu mendigo, mas este está sempre sob a proteção de Telémaco. E então é no canto 21 que nós vamos agora assistir a este concurso. E vamos ver como é que ele se desenrola. Portanto, primeiro Penélope vai buscar o arco, chorosa, os pretendentes querem todos experimentar, mas não vai correr assim tão bem, pois eles tentam usar gordura para ter mais agilidade para preparar o arco, até que depois Odisseu retira-se um pouco. Ao ver sair o porqueiro e o boeiro da sala de banquetes, retira-se, vai ter com eles, testa-lhes a fidelidade, percebe que são fiéis e diz ao porqueiro para passar-lhe o arco para as mãos, pois os pretendentes não vão querer que ele possa armar o arco. Eles vão ficar aborrecidos, obviamente, e começam a insultar quando ele tem o arco na mão, mas a própria Penélope não valoriza, acha que o mendigo,
que o Odisseu mendigo não terá capacidade para armar o arco, nem sequer para desposá-la, e portanto que eles não deverão dar muita importância, apesar de eles dizerem que é uma vergonha caso ele consiga, não é? E Telémaco decide dizer para a mãe: mãe, então retire-se para os seus aposentos, para o seu leito, porque eu ficarei, porque eu também preciso de armar o arco, eu também sou o senhor da casa e ficarei aqui, portanto pode-se retirar mais às suas escravas para os seus trabalhos, que eu fico aqui com os pretendentes e com o mendigo. Claro que isto faz tudo parte do plano, certo? Vamos ver o que é que acontece. Então eu selecionei aqui partes, este canto também é muito rico, selecionei partes do canto 21, para vocês apreciarem as palavras, os versos homéricos a relatarem este resumo que vos dei. Estendendo a mão, tirou o arco do prego de onde pendia, juntamente com o estojo resplandecente que o continha. Depois sentou-se, com o estojo em cima dos joelhos. Chorou muito e alto, quando tirou o arco do estojo. Depois dela se ter deleitado com o pranto de lágrimas copiosas, voltou à sala de banquetes para o meio dos orgulhosos pretendentes, segurando na mão o arco e a aljava para as setas, onde estavam muitas, dadoras de gemidos. A seu lado as suas escravas traziam uma arca onde havia muito ferro e bronze, os prémios do soberano. Quando se aproximou dos pretendentes, a mulher divina ficou junto à coluna do teto bem construído, segurando à frente do rosto um véu brilhante. De cada lado se colocara uma escrava fiel. Logo falou Penélope aos pretendentes: ouvi-me, orgulhosos pretendentes, que esta casa escolhestes para nela comerdes e beberdes sem nunca cessar, uma vez que o dono está ausente há muito tempo. Nem outra desculpa foste capazes de expressar, além do desejo de me desposardes e ter-te como mulher. Mas agora, ó pretendentes, tendes o prémio à vossa frente. Estabelece como certame o arco do divino Odisseu. Quem com mais facilidade armar o arco nas mãos e fizer passar a seta pelo meio dos 12 machados, a esse eu seguirei e deixarei esta casa da minha vida de casada. Uma casa bela, cheia de riquezas, que sempre recordarei, penso, até em sonho. E, claro, os pretendentes, ao ouvirem o concurso, assim falou e pediu a Eumeu, o divino porqueiro, que pusesse diante dos pretendentes o arco e o ferro cinzento. Entre eles falou então Antino, o filho de Eupeites. Levantai-vos todos por ordem, da esquerda para a direita, ó amigos, começando pelo sítio onde o escansão serve o vinho. Assim falou Antino, e a todos agradaram as suas palavras. O primeiro a levantar-se foi Leodes, filho de Enopes. Foi ele o primeiro a pegar no arco e na seta veloz. Pôs-se de pé na soleira e de lá experimentou o arco, mas não logrou armá-lo, pois antes que o conseguisse, se fatigaram as mãos delicadas. Portanto, aqui vemos que logo o primeiro não conseguiu e os outros também não conseguiram, portanto, todos tentaram e não conseguiram, até que um dos pretendentes chama Melanteu para sugerir colocarem a tal gordura para ver se o arco fica mais desenvolto. Assim dizendo, chamou Melanteu, cabreiro de cabras. Anda cá, ó Melanteu. Acende o lume na sala e põe ao pé uma cadeira grande com um velo por cima. Traz de lá dentro uma grande rodela de sebo para que nós, os jovens, possamos aquecer o arco e besuntá-lo com gordura. Depois experimentaremos o arco para continuarmos o certame. Portanto, esta era a artimanha para eles conseguirem, mas não conseguiram. Portanto, eles não conseguiram e é nesse momento que, ao não conseguirem, o boieiro e o porqueiro saem da sala de banquetes, como vos falei há pouco, que acontecia, e agora vamos ver este teste à fidelidade e esta passagem, esta combinação em que o porqueiro depois irá passar o arco para Odisseu vencer a prova. Mas nesse momento saíram juntos da sala outros dois, o boieiro e o porqueiro do divino Odisseu. E atrás deles,
Através da casa foi o próprio Odisseu. Quando já estavam fora dos portões e do pátio, falou-lhes com palavras doces como mel. Ó boieiro, e tu, porqueiro? Dir-vos-ei algo ou ocultá-lo-ei? Não. O meu espírito impele-me a contar-vos uma coisa. Como seríeis vós a defender Odisseu se ele regressasse de repente trazido para aqui por um deus? Darias ajuda aos pretendentes ou a Odisseu? Falai como entenderdes no espírito e no coração. Respondendo-lhe, assim falou o boieiro de bois. Ó Zeus, Pai, que tu possas cumprir tal possibilidade, que chegue aqui esse homem, que o traga já um Deus. Então ficarias a saber como as mãos obedecem à minha força. Do mesmo modo, pediu eu meu a todos os deuses que regressasse à sua casa o sagaz Odisseu. E quando Odisseu reconheceu a lealdade dos dois, logo lhes respondeu, dizendo estas palavras. Aqui estou. Sou eu próprio que estou em casa, tendo chegado à pátria depois de muito sofrer e após 20 anos de ausência. Portanto, e é aqui que depois combinam a passagem do arco, está feita a prova de fidelidade. E agora vamos continuar com esta seleção para ver como se desenvolve este canto. Ouvi-me, ó pretendentes. Portanto, aqui está a falar Odisseu. Peço desculpa, Odisseu fala. Ouvi-me, ó pretendentes da prestigiosa rainha, para que eu diga o que o coração me move a dizer. A Eurímaco, sobretudo, e ao divino Antino eu dirijo esta prece, visto que a palavra proferida foi na medida certa. Que desistisseis agora do arco e que vos voltasseis para os deuses. De manhã dará o Deus a força a quem entender. Mas dai-me agora o arco polido, para que entre vós eu demonstre a força das minhas mãos e para vermos se ainda tenho a força que tinha anteriormente nos membros flexíveis ou se as errâncias e falta de alimentação me destruíram. Assim falou e todos ficaram extremamente zangados, receosos de que ele armasse o arco polido. Portanto, eles estão zangados, Penélope desvaloriza a questão, que não casará com o Odisseu mendigo, que ele possivelmente nem irá conseguir armar o arco. O boieiro e o porqueiro passam o arco para as mãos, portanto, o porqueiro levou o arco através da sala e, chegando ao pé do fogoso Odisseu, pô-lo nas suas mãos. Depois foi ter com a ama Euricleia e assim lhe disse: Telémaco, manda-te, ó sagaz Euricleia, trancar as portas bem construídas da sala de banquetes. E se alguma das escravas ouvir gritos ou berros dos homens apanhados da nossa rede, que não saiam cá para fora, mas que fiquem onde estão, de roda dos seus trabalhos. Assim falou e as palavras dela não chegaram a bater asa. Foi trancar as portas da bem construída sala de banquetes. Portanto, aqui já está a desenrolar-se todo o plano para a vingança. Entretanto, Telémaco pediu à mãe para se retirar com as suas escravas para o seu leito. Aqui, Odisseu já tem um arco na mão, a ama diz para que tranca a sala de banquetes e para que nenhuma escrava, ninguém interrompa. Portanto, ficam Odisseu e ficam Telémaco e todos os pretendentes e a própria ama ali dentro da sala de banquetes. E agora vamos ver como é que termina este canto 21, não é? O astucioso Odisseu, após ter levantado o grande arco e de o ter examinado, tal como um homem conhecedor da lira e do canto, facilmente estica uma corda a partir de uma cravelha nova, atando bem a tripa torcida da ovelha de um lado e de outro. Assim, sem qualquer esforço, Odisseu armou o grande arco. Pegando nele com a mão direita, experimentou a corda, que logo cantou com belo som, semelhante a uma andorinha. Mas os pretendentes estavam muito preocupados e todos mudaram de cor. Odisseu pegou numa seta veloz que estava ali ao pé em cima da mesa, pois as outras estavam todas na oca aljava, as que em breve os aqueus iriam provar. Colocando a seta no meio do arco, puxou a corda e o entalho, e da cadeira onde estava sentado, disparou a seta,
com pontaria certeira. E não errou nenhum dos orifícios dos machados, do primeiro ao último, mas a sete de bronze e a ponta atravessou pelo meio de todos. E assim disse a Telêmaco: Telêmaco, o estrangeiro que está assentado no teu palácio não te traz vergonha. Portanto, este canto acaba com Odisseu a vencer a prova e a dizer a Telêmaco ao seu filho: este estrangeiro não te traz a vergonha. E no canto 22, então, vai iniciar o massacre. Portanto, a vingança começa agora. Odisseu e Telêmaco matam os pretendentes. Sobrevive apenas os leais, os fiéis, o porqueiro, o boieiro e também um aiedo e um arauto. Portanto, são os sobreviventes desta matança. E eu selecionei aqui umas partes, não muitas, porque é uma matança agressiva e vocês próprios irão explorar ao ler a poesia homérica. Assim falou e contra Antino disparou uma seta amarga. Odisseu disparou contra ele e atingiu com a seta, cuja ponta lhe atravessou por completo o pescoço macio. Inclinou-se para o lado, a taça caiu-lhe das mãos ao ser atingido e logo das narinas jorrou um espesso jato de sangue masculino. Depressa afastou a mesa com um pontapé e toda a comida foi parar ao chão, conspurcando o pão e as carnes assadas. Então surgiu entre os pretendentes uma gritaria desmedida ao verem o homem caído. Saltaram das cadeiras e precipitaram-se através da sala, aterrorizados, procurando por todo o lado, ao longo das paredes bem construídas, mas não havia lança ou escudo a que pudessem lançar mão. E repreenderam Odisseu com palavras enfurecidas: estrangeiro, fazes mal em disparar contra homens, nunca participarás noutro certame. Agora tens assegurada a morte escarpada. Mataste o homem mais nobre de Ítaca e devido a isso o teu cadáver será devorado pelos abutres. E Odisseu aqui revela a sua identidade. Portanto, ao matar o primeiro dos pretendentes, revela a sua identidade. Fitando-os com o sobrolho carregado, respondeu ao astucioso Odisseu: ó cães, não pensaste que eu alguma vez regressaria à casa de Troia? Visto que me quiseste destruir a casa, deitando-vos à força com as escravas, e estando eu ainda em vida, fizeste a corte à minha mulher, sem qualquer temor dos deuses, que o vasto céu detém, nem da indignação de homens ainda por nascer. Agora sobre vós todos chataram os nós do morticínio. Assim falou, e a todos dominou o pálido terror. Cada um olhou em volta, vendo por onde fugiria a morte escarpada. Só Eurímaco tomou a palavra para lhe dar a resposta. Se na verdade és Odisseu de Ítaca que acaba de regressar, o que dizes é justo no que respeita aos atos dos aqueus. Muitos atos de depravação foram cometidos no palácio, muitos também no campo. E portanto, todo este canto é a matança, a vingança, a justiça. E após esta mortandade toda, que não foi completamente pacífica, porque eles tiveram ainda acesso, os pretendentes, a algumas das armas, ainda conseguiram aceder à tal câmara, portanto, mas Atena protegeu Odisseu e Telêmaco e ao proteger conseguiram que os outros não tivessem acesso às restantes armas. Depois de toda esta vingança consumada, então Odisseu pede à ama para que chame Penélope, porque agora é o grande momento, porque é o canto seguinte, não é o canto 23, é o grande momento em que é chamada Penélope. E Odisseu vai revelar a sua identidade. E será que ela acredita logo? Não é? Portanto, vai ser revelada a sua identidade no canto 24. Então, Odisseu diz à ama ainda no canto 22... Odisseu disse à querida ama Euricleia: traz enxofre ao anciã para afugentar o mal e traz tochas para purificarmos a sala. E diz a Penélope para vir aqui com as suas escravas e diz a todas as mulheres da casa que venham aqui ter. E portanto este canto 22 encerra assim e é no 23, eu há pouco disse 24, o 24 é o último, não é esse, e é no 23 que Odisseu vai revelar a sua identidade a Penélope. Finalmente o reencontro, ao final de 20 anos. Finalmente este encontro. E vamos ver a ama a chamar Penélope
Acorda, Penélope, querida filha, para veres com teus próprios olhos aquilo por que esperaste todos os dias. Odisseu chegou, está em casa depois de tanto tempo. Matou os arrogantes pretendentes que lhe prejudicavam a casa, dizimavam os haveres e desconsideravam o filho. Então, a Penélope dirige-se à sala de banquetes, mas não acredita. Portanto, ela, numa primeira fase, não acredita. E ele terá que passar por uma prova. E essa prova é que ele confirme o segredo do leite nupcial, do leito conjugal de ambos. E, portanto, eu vou-vos ler esta passagem, porque é aqui o momento em que Penélope finalmente reconhece Odisseu mendigo como Odisseu. Também lhe pede para tomar um banho, entretanto, portanto, foi-lhe pedido para tomar um banho e a deusa perfumou-o todo e derramou-lhe bênçãos para que a beleza dele fosse a de um semideus. Portanto, vamos ver então estas passagens que selecionei para vocês. Mulher incompreensível, mais do que a qualquer outra mulher, foi a ti que deram um coração inflexível os que no Olimpo habitam. Nenhuma outra mulher se manteria afastada com tal dureza do marido, que, tendo padecido tantos sofrimentos, regressa no 20º ano à terra pátria. Diz Odisseu: agora, ó ama, faz-me uma cama para que me deite. Na verdade, o coração dela é feito de ferro. A ele respondeu a sensata Penélope: homem incompreensível, não sou orgulhosa nem te desdenho. Também não me espanto, pois lembro-me bem como eras quando partiste de Ítaca na tua nau de longos remos. Vai lá, ó Euricleia, e faz-lhe a cama robusta fora do quarto bem construído que ele próprio fez. Depois de teres tirado para fora a robusta cabeceira, põe cobertores, velos e mantas resplandecentes. Assim falou para pôr à prova o marido. Mas Odisseu encolorizou-se e assim disse à esposa fiel: mulher, na verdade disseste uma palavra dolorosa. Quem é que mudou o lugar da minha cama? Difícil seria até para quem tivesse grande perícia, a não ser que tenha vindo um Deus, que facilmente a colocou noutro lugar. Mas não há homem vivo entre os mortais, ainda que jovem, que fosse capaz de tirar de lá a cama, pois um sinal notável foi incorporado na cama trabalhada que eu, e mais ninguém, fiz. Dentro do pátio crescia uma oliveira verdejante, forte e vigorosa, cujo tronco se assemelhava a uma coluna. Em torno dela construí o quarto nupcial, até que o completei com pedras bem justas e por cima pus um telhado. Acrescentei depois portas duplas bem ajustadas. Em seguida desbastei a folhagem da oliveira verdejante. Acertei o tronco desde a raiz e alisei-o, utilizando-o em enxó com grande perícia, endireitando-o por meio de um fio. Foi assim que fiz a cabeceira. Depois tudo perfurei com trados. Tendo assim começado, passei ao relevo artístico, adornando a cama com ouro, prata e marfim. Pendurei ainda uma correia de couro, brilhante de púrpura. Assinte no meio o sinal notável. Mas não sei, ó mulher, se a minha cama ainda está no sítio onde estava, ou se alguém a levou, cortando o tronco da oliveira. Assim falou, e enfraqueceram-se os joelhos e o coração de Penélope, ao reconhecer os sinais que indicara Odisseu. Rompendo em lágrimas, correu para o marido, em torno dele atirou os braços e beijou-lhe a cabeça. E este é o grande momento, o reencontro de Odisseu e Penélope, que, entretanto, terminam no seu leito nupcial. Portanto, este canto termina com ambos felizes no leito nupcial. E poderíamos dizer que a Odisseia terminava aqui, mas não termina aqui porque não está pacificada. A história não está pacificada. E é isso que vamos perceber no canto 24, que sim é o último canto
da Odisseia. Neste canto, Odisseu acorda no leito nupcial e decide então ir falar com o seu pai Laertes e testá-lo, testar também a sua fidelidade e amor, testar o caráter do pai. E comprova que de facto o pai é um fiel do amor, é um fiel do amor ao seu filho. Também Hermes, entretanto, encaminhou as almas. E isto é importante, faz parte de toda a mitologia grega. Portanto, Hermes encaminhou as almas dos falecidos, dos mortos pretendentes, mas no meio disto tudo, os familiares dos pretendentes mortos descobrem que Odisseu os matou, os massacrou e pretendem vingar-se. Portanto, aqui vai iniciar uma nova luta, em que está Odisseu com Telémaco e com o seu pai Laertes, para lutar com os familiares dos pretendentes assassinados. E há aqui a grande questão, que é feita por Atena. Atena dirige-se ao pai. E agora, depois de tudo isto, terá de continuar a haver luta? Já não é época de paz? E vamos ver, porque a resposta de Zeus à pergunta diz-nos como encerra a Odisseia. Então vou-vos ler como encerra a Odisseia. Então Atena dirigiu a palavra a Zeus, filho de Crono, pai de todos nós, mais excelso dos soberanos. Responda à minha pergunta. Que intenção escondes na mente? Imporás de novo a guerra terrível e o barulho horrendo do combate? Ou pensas estabelecer entre eles a concórdia? Em resposta à filha, falou Zeus que comanda as nuvens. Minha filha, por que me perguntas tal coisa? Não foste tu que tomaste a deliberação de que Odisseu se vingaria dos pretendentes à sua chegada? Faz como tu quiseres, mas dir-te-ei o que é devido. Agora que dos pretendentes se vingou o divino Odisseu, que todos jurem com solenidade que será sempre ele o rei. Pela nossa parte, traremos o esquecimento do assassínio dos filhos e irmãos. Que voltem todos a estimar-se, como antes, e que a abundância e a paz imperem. E é assim que termina o 24º canto, não é com esta parte em particular, mas termina em paz, em concórdia, e com Odisseia como o verdadeiro e o nobre rei de Ítaca, ao lado da sua amada, fiel esposa, Penélope. A justiça foi feita. Encerra assim a Odisseia, este poema homérico, estes poemas homéricos que inspiraram também Virgílio na escrita da sua Eneida, que por sua vez inspiraram Dante Alighieri na sua Divina Comédia, quando, ao descrever os três reinos para além túmulo, tem como guia, ele próprio, Dante, ao atravessar os três mundos, tem como guia Virgílio e encontra o próprio Homero, no limbo, se não me engano. Portanto, aqui vemos toda esta influência da poesia homérica. Eu e a Sofia de Portugal queremos agradecer estarem a acompanhar o Mitos e Lendas e já estamos a preparar novidades para vocês que se centram precisamente em mitologia e histórias lendárias do Egito. Esperamos ter-vos aguçado a curiosidade. Em setembro retomamos. Até lá e tudo de bom e em paz e abundância, como nos diz Homero. Obrigada.